Olá pessoal, meu nome é Luciana, eu faço parte do grupo Casa Rara e hoje nós vamos falar um pouco do curso de gerenciamento em gastronomia. Eu sou chefe de cozinha, trabalho nessa área há 17 anos e tenho alguma experiência. Eu gostaria de compartilhar com vocês isso para que enriquecer mesmo, né, o dia a dia do gerente de alimentos e bebidas, para tornar mais fácil essa caminhada. Esse curso é muito focado em empreendedores que já têm o desejo de abrir um negócio de gastronomia e querem saber como gerenciar isso de uma forma melhor. E também é focado em gerentes que tocam empreendimentos e gostariam de ter uma equipe mais coesa, um gerenciamento mais correto, mais assertivo para o estabelecimento que gerencia. Ok? Então vamos lá. Nós acreditamos que existem 3 pilares básicos para que você consiga gerenciar adequadamente um estabelecimento em gastronomia: os processos, os produtos e as pessoas. Os processos têm que estar todos muito claros para a equipe. Você imagina o seguinte: qualquer um que chegar na minha empresa, mesmo que não tenha experiência em gastronomia, precisa entender tudo que nós fazemos, como nós fazemos também. Então, a missão, os valores e a visão da empresa precisam estar de uma forma muito clara para a equipe. A missão, visão e valores precisam ser transmitidos, para a equipe de uma forma extremamente clara. O que significa isso, Luciana? Normalmente isso é definido lá no plano de negócio antes da abertura da empresa, mas tem um monte de empresa que não tem isso definido ainda, já está rodando tem 10 anos ou mais, não tem isso definido ainda, não tem problema. Se não tem definido, você define. Qual a missão, qual a visão, quais os valores e passa para a sua equipe. O trabalho de todo mundo tem que estar alinhado. Na verdade, nesses 3 itens, você vai dizer por que a empresa existe, o que a empresa busca, quais são os valores dessa empresa, né? E inclusive, o público-alvo é alinhado com isso também. Sua equipe inteira entende adequadamente qual o público-alvo da sua empresa. O organograma da empresa também precisa ser passado para todos os colaboradores e ser seguido pela liderança. Quem faz, quando faz e onde faz. Como é que funciona a hierarquia? Quais são as funções de cada pessoa? Várias das empresas no Brasil são familiares. Aqui começam muitos problemas. E daí, às vezes, eu chego no estabelecimento como consultora e as pessoas me dizem assim: eu não sei com quem eu falo sobre assunto X, ou eu falo com a dona fulana sobre assunto Y e ela fica muito nervosa. Então, com quem cada funcionário tem que falar sobre qual tipo de coisa? Quem compra, quem demite, quem contrata? Quem trabalha com assessoria de comunicação dessa empresa? Quem é que faz cada coisa dentro dessa empresa? Às vezes eu entro como consultora no estabelecimento e o gerente vira para mim e fala assim: não sei direito o que eu tenho que fazer aqui, as coisas aqui estão tão confusas, aqui todo mundo faz tudo. Quando todo mundo faz tudo, ninguém faz nada. Então é importante que o organograma esteja muito bem definido. Quem faz, quando faz, onde faz, qual a hierarquia, quais as funções de cada pessoa, incluindo os proprietários, os administradores, os gerentes, os subgerentes, o encarregado, sócios. Existem sócios que só vão na empresa uma vez por ano. Como é que funciona isso, né? Então, isso tudo tem que estar bem estabelecido, bem alinhado com a sua equipe. Plano de chão, que é escala, e aí eu queria conversar com você um pouco sobre isso. Existem algumas empresas que buscam colocar gerentes ou subgerentes, encarregados de setor, que sejam funcionários da própria empresa, mais antigos. Eu acho isso completamente louvável. Mas entenda, quando você tem uma pessoa, por exemplo, você tem um excelente caixa, e quando você vai pular esse profissional para ser um encarregado de setor, ou para ser um subgerente, ou mesmo para ser um gerente, ele vai passar a comandar outros setores do estabelecimento. Então, se ele é um excelente caixa, mas se ele não sabe como funciona o setor de produção, se ele não passou pelo setor de produção, você vai perder um excelente caixa e ganhar um péssimo líder,
péssimo gerente, encarregado, subgerente, enfim. Então a sua empresa precisa ter dentro dela um planejamento estratégico para a ascensão de cargo. Como é que seu funcionário sobe de cargo? Isso tem que estar claro para a equipe, senão é uma coisa só para a liderança saber, para os proprietários saberem, não. A equipe inteira tem que saber isso direitinho. Então assim, nós vamos... Aqui você pode crescer, você pode virar subgerente, você pode virar gerente de loja, você pode virar membro da diretoria, mas é muito importante que você tenha passado por todos os setores. O que você vai medir nessa história quando ele passar por todos os setores? Você vai medir como é o relacionamento interpessoal dele, como é a vontade dele de aprender coisas novas e como é que ele faz, como é que ele lida com o fato de repente estar aprendendo uma coisa nova que não é uma coisa que ele gosta. Porque o gerente, ele precisa saber fazer um monte de coisa e não necessariamente o que ele gosta. Ele precisa ter uma visão, ele precisa saber como é a vida do chapeiro, ele precisa saber como é a vida da pessoa da cozinha, ele precisa entender as dificuldades da equipe dele, ele também precisa saber lidar com números. Então é uma coisa muito multifatorial. Um coringa que você tem na loja, que é uma pessoa que tem uma personalidade de conseguir navegar por diferentes estabelecimentos, por diferentes locais do estabelecimento, na verdade, e navegar bem, conseguindo ter um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, se é interpessoal, né? Ele tem que saber conversar direito, ele tem que saber aprender coisas novas, ele tem que ter curiosidade, ele tem que saber ensinar também, porque não adianta nada ele só saber aprender. A gente precisa de líderes que sejam servidores, pessoas que sejam extremamente educadas. Eu vejo gerentes que não falam bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, com licença, muito obrigada, com a equipe. Precisa ser uma pessoa que consegue chamar a atenção só no privado e elogiar o funcionário sempre em público. Precisa ter tato no trato com as pessoas. Isso é muito importante para essa função gerencial. E aí eu volto para o plano de chão ou para a escala. No plano de chão é onde você vai mexer o seu funcionário ali, dentro da sua empresa. Então, de repente, eu vou pegar meu atendente, vou colocar ele essa semana para aprender a ser caixa. Depois que ele for caixa, eu vou pegar ele na próxima semana e vou colocar ele para trabalhar na cozinha. Depois que ele sair da cozinha, eu vou colocar ele mais uma semana para trabalhar no estoque. E aí eu vou criando vários funcionários que consigam navegar por todos os setores da minha empresa. Isso precisa ser estabelecido. Um erro que eu vejo muito comum é o gerente escolher uma pessoa que ele acha que vai virar o subgerente e fazer esse rodízio só com essa pessoa. Esse rodízio não é com a pessoa que você escolheu. Isso é para ser uma coisa sistemática da sua empresa. Todas as pessoas têm que conseguir passar por isso. Para que, durante o período em que ela está passando por esse processo, você consiga mapear quem se dá bem e quem não se dá bem nessa questão de mudança de setores, nessa questão de aprendizado, de novas tarefas, enfim. As fichas técnicas fazem parte também do processo. Então, o que seria uma ficha técnica? Você pensa numa receita de bolo da vovozinha, mas ela está em grama e ml e ela tem rendimento. Então, por exemplo, se você faz arroz na sua empresa, e aí você vai ver que diferentes marcas de arroz possuem diferentes rendimentos. Então, você vai homologar quais são as marcas que estão de acordo com o seu padrão. Então, você vai descobrir que 5 quilos de arroz rendem, de acordo com a sua receita, 12 quilos de arroz pronto. Isso é uma ficha técnica de produção. Depois, você vai descobrir que em cada prato do cliente, você serve 120 gramas de arroz. Como é que você vai medir essas 120 gramas? Então, existe a ficha técnica da preparação, existe a ficha técnica do prato. A ficha técnica da preparação vai te dar um rendimento e vai padronizar a receita, para que todos os dias o arroz saia exatamente com o mesmo gosto. E a ficha técnica do prato vai te oferecer o quê?
ela vai te oferecer a padronização em custo. Isso é muito importante para que você consiga saber quanto custa cada prato. Vamos imaginar agora a situação de uma coxinha. Você tem um estabelecimento que fabrica coxinhas grandes e você não faz com a máquina, você faz manualmente. Ok. Quanto você gasta para fazer a massa? Quanto você gasta de trigo? Quanto você gasta de margarina? Quanto você gasta de ovos? Vai leite na sua massa? Não vai leite na sua massa? Vai batata? Não vai batata? Quanto que você gasta naqueles ingredientes? E aqueles ingredientes rendem quanto de massa? Então, 3 kg de trigo, mais 2 kg de batata, mais uma dúzia de ovos, rendem 3 kg de massa de coxinha pronta. Vamos imaginar, né? Estou chutando aqui. E aí você vai descobrir que para cada coxinha você usa 50 gramas daquela massa pronta. Portanto, 3 kg de massa pronta rendem tantas coxinhas. A mesma coisa com peito de frango. Então, quando você vai fazer o recheio, quais são os ingredientes que você usa? Uso peito de frango, uso alho, uso cebola, ok. Isso tudo rende quanto de recheio pronto? Rende 5 kg de recheio pronto. E em cada coxinha, a gente coloca quantas gramas disso? Para que você saiba exatamente qual o preço da coxinha. E isso é basicamente ficha técnica. Os processos. Então, continuando. A gente vai trabalhar com o manual interno de operações de todos os departamentos. Isso é uma coisa muito comum de se ver em estabelecimentos que são franquia. E bem raro de se ver em estabelecimentos que não são franquia. Por quê? A franquia, por sua gênese, ela tem uma organização bem interessante. Então, alguém lá atrás, na franqueadora, pensou em manualizar tudo para que fique claro para o franqueado, seja em qualquer lugar do Brasil, como é que funcionam todos os setores da loja dele. Mesmo que ele não seja um operador de loja. E mesmo que ele seja apenas um franqueado investidor, ele consegue entender como funcionam todas as operações. Então, você tem um manual para o gerente, você tem um manual para atendente, você tem um manual para o pessoal da cozinha, você tem um manual para o pessoal da limpeza, todos os departamentos da loja, do marketing, do jurídico, todos os departamentos possuem o seu manual. Isso tudo junto faz um documento bem grandão que fica lá na loja. Isso é um dos motivos pelos quais as franquias andam do mesmo jeito, porque tem todos os processos descritos no manual. Se você tiver um bom empreendedor e se você tiver um bom gerente, eles vão sempre consultar o manual e vão procurar andar de acordo com aquilo. E esse também é um dos motivos pelos quais as empresas familiares muitas vezes quebram quando o fundador morre ou mesmo antes. Isso é um dos motivos pelos quais a gente tem uma alta taxa de mortalidade nas empresas no Brasil, porque as empresas simplesmente começam, elas não têm uma manualização, elas não têm uma previsão, os processos não estão claros, e aí a coisa não consegue se estabelecer. Então, a dica que eu tenho para você é, se você é franqueado, observe o manual da sua franqueadora, ali deve ter um tantão de coisa descrita, se não todas as operações, quase todas, e a sua franqueadora pode dar suporte nesse aspecto. E se você não é um franqueado, se você é um empreendedor de um estabelecimento que não é franquia, manualize o seu estabelecimento, isso vai ajudar muito. Agora, manualize e mantenha isso em uso. Mantenha uma equipe diligente, você também precisa ser diligente no cumprimento desse manual. Vocês também precisam ter um manual de boas práticas na manipulação de alimentos. E aí, às vezes, a gente vai fazer consultoria para fora e escuta muito uma coisa assim: Luciana, aqui nem tem vigilância sanitária, aqui é super tranquilo, o pessoal da vigilância vem de 5 em 5 anos. O manual não é só para vigilância sanitária, o manual é para a segurança do seu estabelecimento. Você precisa ter certeza de que você está oferecendo uma comida segura para o seu cliente. Nesse manual de boas práticas, você vai descrever exatamente como são as suas boas práticas para a produção de alimentos. Isso também tem que ser seguido pela sua equipe. Eu vejo estabelecimentos que fizeram o manual de boas práticas em 2004 e não atualizaram ele agora, em 2017. E às vezes as pessoas não sabem nem onde está. Eu vejo estabelecimentos que o manual de boas práticas está no computador. Gente, isso é um manual
que é para ser seguido no dia a dia da empresa. A gente precisa ter cuidado com o alimento que a gente está oferecendo para o nosso cliente a todo dia, para que a gente evite surto, para que a gente evite que as pessoas passem mal comendo a comida que a gente fez. Nós temos responsabilidade sobre o alimento que nós servimos. Regimento interno, que aí entra inclusive o uso de celular, pode ser previsto em regimento interno, a questão das folgas, troca de folga com o funcionário, a questão da escala de trabalho, essa questão de você pegar o funcionário e ir rodando ele dentro de loja para que ele aprenda todas as áreas do estabelecimento, tudo isso está no regimento interno. Muito importante sobre o regimento interno, faça e homologue ele no sindicato e também dê para um advogado trabalhista, para o seu advogado trabalhista revisar, ok? É uma coisa que é bem importante, que o advogado trabalhista da empresa revise e que você homologue no sindicato dos funcionários. Por quê, Luciana? Para que a gente tenha certeza de que ele não tem nenhum abuso, de que a gente não está falando nenhuma incoerência, de que está tudo certinho de acordo com a lei, ok? Checklist. Bom, eu gosto muito de checklist e acho muito interessante nos tempos que nós vivemos hoje que esse checklist seja feito no smartphone ou no tablet, não necessariamente no papel. Porque se o gerente faz o checklist via smartphone, via tablet, enfim, né, eletronicamente, o proprietário consegue receber esse checklist em tempo real. O que a gente vai ver no checklist, por exemplo, de abertura de turno, de passagem de turno de gerente? Se todas as luzes estão funcionando, se não estão funcionando, se os balcões estão funcionando, se a loja foi deixada limpa de um turno para o outro, porque eu recebo limpa e deixo limpa também. Como é que tá? Né? A gente tem checklist para abertura de caixa, a gente tem checklist para abertura de bar, quando é uma boate, por exemplo, e a gente tem aquele bar ali onde o pessoal bartender trabalha e tal, a gente tem checklist para todas as áreas do estabelecimento. Alguns são preenchidos pelo gerente, outros são preenchidos pelo funcionário que trabalha no setor. E é muito interessante que ele seja enviado para o gerente ou para o proprietário via smartphone, via tablet, porque na hora o proprietário ou o gerente, mesmo que não esteja na loja, sabe como é que está a loja. Aí eu vejo o pessoal preenchendo checklist no papel, encaderna aquele tanto de checklist, assim, 30 dias, né, encaderna aquilo e ninguém olha. Não adianta nada, gente, é melhor não ter. Se ninguém vai checar aquilo, se ninguém vai verificar se aquilo está sendo feito direito, é melhor não ter a ferramenta. As planilhas de vigilância sanitária também são uma obrigatoriedade legal. Nos anexos do curso, você já tem acesso às planilhas que nós sugerimos e você também já tem acesso à legislação, né, desse setor. Você é convidado a olhar e baixar esse documento se você quiser. Mas eu repito, que a planilha de vigilância sanitária ela nada tem a ver com a visita ou não visita da vigilância sanitária. A planilha é uma segurança nossa, para que nós saibamos, independente do processo de fiscalização ou não, que nós estamos fazendo uma comida segura para o nosso cliente. Ok? É um instrumento de controle gerencial. Bom, vou falar de uma coisa agora bem óbvia, mas pouco usada na maioria dos estabelecimentos, que é o sistema. Sabe aquele sistema do caixa, né, que libera o cupom fiscal e tal? Então, o sistema ele é super necessário. Ainda e hoje você tem excelentes sistemas no mercado. Ainda hoje a gente tem um montão de estabelecimento que não utiliza o sistema porque não quer ser 100% fiscal. Ou porque acha que o sistema é muito caro, ou paga um sistema péssimo para não pagar um sistema que dê todas as ferramentas. A minha dica como empreendedora e como consultora é: compre um bom sistema para o seu estabelecimento e alimente. Mas é exatamente igual ao checklist. Se você não for usar, não precisa ter um excelente sistema. Se você não for fazer o checklist, se você não for verificar o checklist que o seu funcionário fez, você não precisa mandar ele fazer. Se você não for alimentar o seu sistema, se você não for bater estoque no seu sistema, qualquer sistema serve. Mas vocês têm hoje no mercado à disposição excelentes sistemas. O sistema possibilita o controle operacional e administrativo, porque você consegue ver no smartphone como está a venda em tempo real da loja.
você consegue saber como é que está a administração dessa loja, você consegue ver o CMV, que a gente vai falar lá na frente, você consegue ter acesso a um montão de coisas super importantes via sistema. O estoque real, se não for igual, a gente fala que é muito difícil ser igual mesmo, né? Assim, dependendo da sua operação é quase impossível. Mas ele tem que ser muito próximo ao estoque virtual. E a sua loja tem que ser 100% fiscal, ok? E aí você vai conversar com o seu contador para ver qual é o melhor tipo de... Se você entra no Simples, se você entra no Super Simples, se você entra no lucro presumido, o que você tem que fazer. A dica que eu te dou é que você tenha um excelente contador, mas que você trabalhe com a loja sempre 100% no fiscal, que você alimente o sistema, faça o lançamento de notas, alimente as fichas técnicas e cobre da equipe o cumprimento da ficha técnica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um sistema numa loja X que ele não é alimentado e essa loja vende tapiocas. A tapioca é feita cada dia de um jeito diferente. E aí a equipe se nega a seguir a ficha técnica. A gerência acha uma perda de tempo alimentar o sistema. A gente vai conseguir saber quanto que essa loja comprou, quanto que essa loja vendeu, qual foi a lucratividade dessa loja? Nunca. Essa loja é possível de ser roubada? Sim. Então essa loja hipotética que eu estou falando para vocês, nunca teria um controle nem operacional nem administrativo se ela existisse, ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre o desperdício de produtos. Eu vou pedir para que vocês vejam esses 2 vídeos no YouTube. Esses links são recentes, então eu creio que estejam no ar exatamente com esse endereço e daqui a pouco a gente volta. Vamos falar agora sobre desperdício nos restaurantes. O desperdício, gente, é considerado tudo que poderia ser vendido e não é. Então isso é uma coisa bem delicada, porque avalie o seguinte, eu fiz um pão de queijo, eu tenho uma padaria e daí fiz um monte de pão de queijo. E aí esse pão de queijo não foi vendido. Meu funcionário pode comer? Esse é um problema da alimentação. A minha pergunta para você é, esse pão de queijo poderia ser vendido? Ah, poderia. Ele não foi vendido? Não, não foi vendido. Então ele é desperdício. Você pode oferecer para o funcionário comer, você pode fazer o que você quiser, desde que ele esteja em condições boas de consumo, né? De acordo com a legislação. Mas o fato é que ele é um desperdício. Ele precisa ser anotado como desperdício. Qual é o grande problema que a gente tem em alimentação? Se o funcionário come durante o horário de produção, tudo que esse funcionário está comendo é considerado desperdício. E aí a gente vai lá na frente entender que o CMV não vai bater. Então o seu funcionário ele tem que trabalhar alimentado. Não sei se você opta por oferecer café da manhã ou não oferecer café da manhã para os funcionários. Cada estabelecimento tem uma regra com relação a isso. Mas a dica que eu dou é, se você oferecer café da manhã, tem que ser para, por exemplo, se a equipe entrar 8 horas. Se você oferecer café da manhã, é para quem chega antes das 8, porque 8 horas eles têm que entrar para trabalhar. De repente o café da manhã está lá de 7h30 até as 8, mas 8 horas todo o café da manhã é recolhido e eles têm que trabalhar. Porque senão você perde horas da sua equipe em trabalho e atola a abertura da loja, enfim, vai ficando mais difícil. Porque se você... É a mesma coisa a questão do almoço. Eu vejo estabelecimentos que colocam a equipe para almoçar às 3, 4 horas da tarde. Essa equipe almoçou provavelmente antes, gente. Só que ela almoçou comendo comida que você não almoçou no sistema. É pouco provável que as pessoas entrem às 7 horas da manhã numa cozinha e elas consigam ficar sem comer até as 3h30 da tarde. Provavelmente eles comeram, mas eles comeram coisas que durante o tempo que eles estavam fazendo e você não almoçou no sistema. Então isso é considerado desperdício, isso é quebra e isso vai prejudicar o seu CMV de produto lá na frente. De repente é melhor a sua equipe almoçar às 11 horas da manhã antes do restaurante abrir. Eu vejo equipe que almoçam tem equipe que almoça 10h30 da manhã antes do restaurante abrir. Você precisa sistematizar isso, é bem importante. Então, eu tenho algumas atividades aqui que eu preciso que vocês façam e me enviem pelo e-mail, casarara@gmail.com.
Certifique o plano de negócios ou manual interno da empresa e verifique se está alinhado com a atual operação. Só preciso que você me diga se sim ou se não. O organograma está correto e já foi apresentado aos funcionários. O regimento interno está revisado e atualizado. Se as fichas técnicas estão completas e atualizadas, significa no atualizado, entenda, se a sua equipe inclusive está usando, viu? O sistema está sendo utilizado corretamente. Possui checklist de turno para cada área. Então, antes de eu entrar no meu caixa, eu sou funcionário do caixa. Antes de eu entrar, tá lá todas as coisas que eu tenho que verificar. Você é gerente. Antes de você entrar, tá lá um checklist para você. Antes de você sair, tem um checklist para você. Preencha as planilhas da vigilância sanitária corretamente. E as planilhas estão em anexo. O plano de chão está sendo cumprido. Você tem cartão de tarefas para sua equipe? Cada funcionário tem o seu cartão de tarefas. Sabe qual é a sua atividade principal, qual é a sua atividade secundária, tem alguma atividade que ele faça em dias esporádicos da semana e isso está descrito no cartão de tarefas? Há desperdício de alimentos, segundo os vídeos que você viu, né? Como é que você acha que isso pode ser combatido no seu estabelecimento? E aí eu preciso que você me mande um plano de ação para a correção disso. Como é que eu vou fazer esse plano de ação, Luciana? Qual é a inconformidade? O que está errado? Quem vai corrigir e quando vai corrigir, ok? Essa é a nossa atividade agora, dessa aula de hoje, ok? Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima aula.